mais saúde. Oferecimento: Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis, no showroom mais completo de toda a região. Doutora Meline Toffoli, osteopata e reprogramadora mental para melhorar a sua saúde física, emocional e financeira. Para sua saúde e bem-estar, a Jovi Frios tem os melhores produtos para completar sua dieta com muito mais sabor. Jovi Frios, a sua melhor escolha. Oiê! Começando mais um programa Mais Saúde aqui do canal da Mais Magazine. Hoje eu trouxe a Daiane Ferreira e ela é esteticista integrativa. Dai, fala um pouquinho sobre o seu trabalho pra gente. Tá. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu que agradeço, é uma honra ter você aqui. Para mim é super importante a gente trazer algum conhecimento, né? Porque eu falo que o ser humano hoje em dia, a gente sofre por falta de conhecimento. Então, quando a gente consegue compartilhar isso, é super bacana. Bom, vamos lá, vou me apresentar. Trabalho com estética há 10 anos. Sou especialista em estética integrativa faz 4 anos. E eu vou explicar um pouquinho como que funciona. Na verdade, a estética integrativa, eu falo que é um tratamento humanizado, tá? Ele trabalha todos os tópicos do paciente, tanto espiritual como o nosso emocional e o estético, tá? A estética integrativa hoje, ela trata a causa do problema. Porque assim, a gente vem, às vezes desde a infância, com inflamações. E às vezes a gente chega na fase adulta e fala, nossa, mas por que eu tenho uma hipertensão? Por que eu tive uma diabetes? Por que eu tive... Então, tudo isso tem uma causa recorrente. Não aparece do dia para o outro. E o nosso corpo, ele vai dando indícios disso. Então, a estética integrativa, ela é isso. Ela trata a causa do problema. Para você ter uma qualidade de vida a partir da sua patologia. Ah, entendi. Vamos colocar isso um pouquinho na prática. Eu chego lá, ou eu tô com, não sei, talvez um problema de pele, alguma coisa que tá me incomodando. E aí, qual que é a primeira coisa que você faz? Tá, vamos lá. Eu não trabalho com protocolo formado, tá? A gente é único, tá? Por exemplo, se você tem um caso de diabetes, a gente nunca pode trabalhar com o paciente. Você tem um caso de diabetes, só que você tem uma rotina diferente. Por exemplo, se você é fumante, se você não tem uma alimentação saudável, isso vai tudo piorar o quadro da sua diabetes. Então, a gente vai restabelecer um protocolo específico para o seu caso. Então, através de uma avaliação, a gente pede exames, não é nada assim, só de olhar e falar. Entendi. Exatamente, Entendi. Tá? Até porque, assim, ó, pelo exame de hemograma, tá? Só para ser bem assim, resumidamente, a gente consegue saber se o paciente está deficiente em alguma vitamina. A gente consegue saber se o seu organismo ele está receptivo para tudo que você come. Um exemplo besta, tem paciente minha que chega lá, às vezes não é nem problema de saúde. Daí não consigo emagrecer. E eu só como salada. Eu só como bem. Só que a partir de quando que ela começou a se alimentar bem e o que ela já tem de inflamação no organismo? Então, através do exame, de sangue, o hemograma, a gente consegue ver se o seu organismo, que é a parte do intestino, ele está sendo receptivo para essas vitaminas que você colocou ainda. Então, assim, aí a gente vai fazer toda uma modulação. É como se pegasse o paciente ali de bebezinho e começasse uma trajetória de limpeza, de modulação, para a gente ter um resultado significativo. Entendi. E, por exemplo, essa modulação que você fala, mudando também a alimentação desse paciente ou é tomando algum medicamento? Como que funciona? Tá. É primordial a mudança de alimentação, tá? Mesmo que a pessoa, por exemplo, eu me alimento, eu sou uma pessoa saudável, tô me alimentando, eu como salada, igual você falou. Uhum. Então, e não consigo emagrecer. Então, às vezes, você tem que mudar isso também, mesmo que a pessoa esteja comendo saudável. É porque assim, ó, por exemplo, só para você entender,
melhor. Se o paciente chega inflamado com alguma patologia, não adianta eu só prescrever alimentação para ele se ele não está recebendo isso. Então, a gente vai fazer uma modulação nesse organismo. O paciente, ele passa, dependendo do paciente, tá? Se não é uma coisa muito grave, a gente faz uma trajetória de alimentação sem bactéria, tá? Hoje em dia, gente, até a carne tem bactéria, para vocês terem ideia. Então, a gente faz todo esse processo de alimentação e depois o organismo da pessoa é passado por uma limpeza, que chama limpeza osmótica, que aí a gente vai entrar com probiótico, suplementação. Só que as suplementações, eu vejo se tem necessidade através do exame. E aí, a partir dessa limpeza, dessa modulação, que a gente inicia a trajetória de alimentação, que seria a dieta, enfim. Por quê? Depois dessa limpeza, porque assim, ó, a gente tem no intestino bactérias boas e ruins. Só que a gente nunca sabe como a gente está por dentro. Se tem sinal de inflamação, se tem patologia crônica, é porque essa bactéria, um exemplo besta, tem gente que não vai no banheiro, né? Não consegue. O intestino não funciona constipado, bem. 3, 4, 5 dias, isso não é normal. Se ele está constipado e não vai no banheiro, alguma coisa tem de errado. Porque a gente foi feito para ser funcional, a gente foi feito para ir no banheiro. Comer, absorver proteínas e minerais, e o que não serve, mandar embora. E aquilo ali fica ali. Então, você imagina o número de bactérias ruins que fica ali dentro da gente. E daí que vem as doenças. Então, o nosso intestino é a parte fundamental dele estar saudável. É lógico que a gente não vai ter um intestino super saudável. Hoje em dia, a gente não consegue ter uma saúde 100%, mas tem como amenizar esses riscos, tá? E deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente fala muito sobre, né, o intestino preso. Mas também tem gente que vai 4, 5 vezes por dia. Também não é uma coisa... Não. Boa, por quê? Né? Isso também é um sinal de inflamação? Sim, ou não? Pode ser um sinal de desbiose. O que é isso? O que é a desbiose? Pessoas que se alimentam e não têm a produção fecal da maneira que é a famosa diarreia, vamos colocar aí. Uhum. E às vezes vai no banheiro. Eu falo, gente, a gente tem que olhar as nossas fezes. Não é... A gente tem um problema sério. Isso não é um tabu. Tem que olhar, porque as nossas fezes falam como tá o nosso organismo. Sim. Então, a desbiose, ela prolifera bactéria ruim no organismo. Entendeu? Então, a gente tem que tratar isso. Por quê? A desbiose, ela leva bactéria ruim para o nosso organismo. Então, tem que conter isso também. Então, muito é ruim, pouco também é ruim. Tem que estar estável, exatamente. E você trata isso como? É com remédio? Como que é? Eu não trabalho com a parte medicamentosa em si. E eu também sempre gero uma polêmica porque eu não gosto de medicamento. A gente entra com suplementações naturais. Tá. Só para você ter ideia, e isso é muito sério, o índice de depressão, ansiedade, ele é por conta de inflamações que a gente tem no organismo, tá? O nosso cérebro, ele manda um receptor pro nosso intestino. Só para você ter ideia, assim, ó, quando a gente fala, gente, eu tô ansiosa e me deu até dor de barriga. Tá? Geralmente acontece muito quando a gente tem uma prova, ou quando tem algum acontecimento, alguma coisa. Só para você ter noção de como o nosso intestino e o nosso cérebro, ele é um condutor. Por isso que o nosso emocional, tudo que a gente passa no emocional, o nosso intestino ele recebe. E daí vai para o nosso organismo, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito séria. Por isso que eu tô te falando da depressão e ansiedade. Tudo que está envolvido com o nosso emocional, o problema é alguma inflamação que a gente tem no nosso organismo. E tem como a gente tratar isso de uma maneira integrativa, sem colocar medicamento na pessoa, medicamento controlado, que eu digo. É lógico que tem fases e tem fases. Às vezes a pessoa precisa isso. Mas o que eu faço com o paciente lá, quando ele chega com muito medicamento controlado? A gente vai trocando por suplementações que ele precisa. Às vezes uma deficiência é uma vitamina B12, entendeu? Tem como saber também através de exames. E a gente faz essa suplementação. Tem suplementações hoje naturais que ela combate ansiedade, depressão, só que é natural e não vai te dar nenhum problema
futuro ou dependência. Ou né? dependência. Porque, sim, é muito necessário. Quando a pessoa está com uma depressão ou uma ansiedade, e é necessário, isso é um médico que vai dizer, isso, né, exatamente, se é necessário ou não o uso de medicamento controlado. Isso. Mas a gente sabe que é um tratamento, é por um tempo, porque são remédios que são controlados justamente porque causam dependência. Exatamente. Né? Por isso que eu falo que é um trabalho em conjunto. A integrativa, ela veio para trabalhar em conjunto com o tratamento que a pessoa já está fazendo com o médico, enfim. Entendi. Então, assim, o caso hoje, né, da ansiedade e depressão, tem como a gente ir fazendo o desmame desses medicamentos, que já aconteceu em clínica. Eu tive paciente já com fator depressivo bem alto, e a gente conseguiu tirar, e hoje ela tem uma vida, assim, extremamente organizada e saudável. Ai, que bom, isso é muito legal. É super gratificante. Eu sei que você também é fisiculturista. A gente tenta. Fala um pouquinho pra mim sobre isso. Tá, vamos lá. Eu, há 4 anos atrás, eu já trabalhava com estética. Só que eu tava bem doente. Eu cheguei a pesar 39 quilos. Nossa! E tava com uma anemia profunda, enfim. E eu não aceitava o fato de eu cuidar do outro e eu estando daquela... Sendo cuidado. Exato, até porque eu falo que a gente oferece pro outro, a gente transborda pro outro aquilo que a gente é. Aquilo que a gente passa no momento. Sim. E eu não aceitava, porque eu não via resultado nas minhas pacientes. E aí foi quando eu liguei a chavinha, né? Que a gente às vezes tem que ir lá no nosso confronto e ligar uma chavinha. E eu resolvi me cuidar. E aí comecei a fazer dieta, né? Dormir bem, né, fazer reposições de vitaminas que eu precisei fazer, hormonal, meus hormônios estavam tudo desregulado, né, e aí eu comecei a treinar. Quando eu comecei a treinar, o meu corpo começou a me dar uma resposta muito legal. E aí eu conheci um coach lá de Rio Preto que me apresentou o fisiculturismo. Ele falou: Dai, olha que legal a resposta do seu corpo, vamos pensar nisso? Aí eu falei: ai não, eu já tô velha pra isso, né, a gente sempre acha que a gente não pode, que a gente não consegue, não tem idade. E aí foi que eu resolvi ser fisiculturista. Só que hoje em dia não é um esporte, eu falo que é o esporte mais difícil e não é um esporte muito valorizado. Para quem é atleta, eu sou atleta amadora, né? Não sou atleta paga ainda, porque tem os que é pró, enfim. É como se vai subindo de categoria. E a gente tem muito gasto. Só que antes dos gastos a gente tem muita renúncia. Então, eu imagino. Você tem que ter uma alimentação saudável, sem bebida, sem álcool, o sono regularizado. Então, para a rotina da vida da gente, assim, treino. Nossa, o treino, enfim, tem que ser um treino muito específico para aquilo ali que você quer. Porque assim, ó, a hora que você vai subir lá no palco, no campeonato, a gente tem que ter ideia. Igual eu venho de preparação, por exemplo, vai ter um próximo campeonato esse ano. Só que eu tô desde o ano passado. Vem uma construção, né? A gente, na verdade, aquilo é só a pontinha. Isso. Ninguém tem noção do quanto de construção que teve lá atrás. Exatamente. Né? Por isso que eu falo, por exemplo, tem 10 meninas lá no palco. O que vai fazer você ser uma campeã? Os detalhes. Por quê? Todas as meninas lá, elas já vêm de construção igual você. Sim. Entendeu? Então é o detalhe que vai fazer você se tornar uma campeã. Então é a sua rotina, é a sua constância, é a sua alimentação. Então assim, tem que ser muito... É o seu emocional. Até porque, igual eu sou mãe de 3 meninas, tenho a clínica, trabalho em 2 cidades. E tô estudando ainda, tô no último ano de enfermagem. Então, a gente é uma rotina muito louca. Eu imagino. Aí o pessoal, nossa, quando você tira tempo pra você fazer o treino e tudo? Eu tiro. Então, a gente... Foco, né? Sim, determinação. prioridades. Muito, né? Sim, disciplina. Prioridades. A gente tem que, hoje em dia, colocar prioridade. Você quer ter uma vida saudável? Não precisa ser fisiculturista, mas eu falo assim, uma vida saudável, você tem que se priorizar. Até porque, aí hoje, né, eu falo que isso me trouxe muita qualidade de vida. Muita.
sono melhor, a mente melhor, enfim, né? O corpo melhor, porque a gente, tudo que você come, tudo que você absorve, tudo que você tá bem espiritualmente, emocionalmente, o corpo ele responde por si, né? Lógico que eu sei que eu tenho muita coisa para evoluir ainda, mas hoje em dia eu não tenho pressa, eu falo que eu não tenho pressa, eu tô com 37 anos, mas eu falo que nunca é tarde. Então, assim, para as mulheres, né? Você sabe que você tá me falando uma coisa e que é muito importante as pessoas saberem, e principalmente as mulheres, porque é muito cobrado da mulher, muito mais, né, cobrado essa questão da idade, o etarismo, né, que é algo que precisa ser dito. Na verdade, a gente nunca mais vai ser tão jovem como agora. Então, não é tarde para fazer. Se você quer fazer alguma coisa, faça. Sim. Porque a época mais jovem da sua vida é hoje. O ontem ficou para trás. Exato. Não tem jeito. E você vai envelhecer cada vez mais. Então, a época mais jovem da sua vida é o hoje. É o agora. É o agora. Exatamente. Então, né? tem gente que fala assim, eu vou esperar passar o carnaval. Vou esperar a segunda-feira. Vou esperar não, gente. Quem quer fazer, já começa agora. Nem que for aos pouquinhos, né? Eu tenho muita paciente também idosa. Mas eu não consigo, consegue, nem que for uma caminhadinha. Daí não gosto de academia. É o primeiro passo, sempre. A gente tem que sempre dar o primeiro Exatamente. passo. Tudo bem, você não conseguir, é que nem dieta, né? Pra quem come muita besteira e tá acostumado a comer errado e tal, começa um pouquinho de cada vez. Você não precisa, até porque... Não, porque o seu organismo, ele não tá preparado para essa mudança drástica. Então, tem que ser aos pouquinhos, pro seu organismo entendendo o que tá acontecendo com você. Sim. Entendeu? Então, aí, ao longo prazo, você vai tendo uma resposta. E eu queria falar uma coisa muito importante, que... Eu falo que hoje eu treino, é lógico, né? Tem a parte atleta, tudo. Só que eu fico pensando eu daqui 10 anos, daqui 20 anos. Eu trabalho com paciente acamado. Então, assim, a estrutura muscular, ela é uma proteção para nossa estrutura óssea. Então, se você não quer ter uma vida... Eu falo assim, às vezes a gente trabalha uma vida inteira buscando, né? O financeiro, buscando isso. Aí chega na sua fase que você tem que aproveitar isso, você tá doente. Você fica de cama, né? Enfim. Então, eu já penso lá no futuro. Eu falo que hoje eu busco minha qualidade de vida, minha saúde, a minha mentalidade boa, o meu espiritual ali focado, porque a gente é um conjunto de coisas, na verdade. Então, aí, o seu próprio organismo, ele vai te dando resposta disso. Eu vou pedir um minutinho para você. Tá. Eu vou dar um recadinho pro pessoal de casa e a gente já volta. Experimente momentos únicos com procedimentos de estéticas inovadores. O cuidado que a sua pele merece está aqui. Ana Moura Estética. E a gente já está de volta. Dai, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a ozonioterapia. Tá, vamos lá. Ozônio, né? Ozonioterapia é um gás medicinal que ele trata mais de 275 patologias da saúde. É um método usado hoje terapêutico, foi até aprovado esse ano passado pelo governo, tá? É usado para... Na verdade, o ozônio ele tem várias vias de aplicação e para cada paciente uma função. Então, ele tem a via auricular, que ele trata todo o trato respiratório, tá? Então, rinite, sinusite, asma, zumbido no ouvido, pós-Covid, que o pessoal teve muita falta de paladar, enfim. Tem a via de aplicação subcutânea, que é para a parte estética, né? A gente aplica para gordura localizada, olheira, diversas estrias. Esse da olheira é aquele que incha, que aplica, isso, que é isso, ele que infla. Ele infla e aí... Ele consegue oxigenar, que na verdade o ozônio, como ele é um gás medicinal, ele transporta oxigenação para o nosso corpo e aí ele reproduz células boas. Então ele é antibactericida, ele é anti-inflamatório, ele é antiviral.
Então, Nossa, que legal. ele tem muitas funções. Então, assim, para dor crônica, epicondilite, tendinite, problema de lesão, dor no joelho, enfim, várias patologias. A gente consegue fazer a aplicação, ele vai entrar ali e reestruturar aquele lugar. Para você ter mais qualidade de vida, né? Para dores, enfim. Tem a aplicação que é a via retal, que a gente fala, que é a via sistêmica, que a gente aplica e ele vai dentro do intestino. O intestino, como ele é um lugar de recepção de tudo, ele consegue receber esse gás com mais facilidade. E daí ele transporta para nossa corrente sanguínea. E aí ele leva toda a oxigenação e transporte melhor por essa via, né? Eu falo que a via sistêmica é a melhor via de aplicação. Então, ele aumenta a imunidade, metabolismo, libido, disposição, a parte também emocional, de ansiedade, depressão. Por quê? Ele vai tirando inflamações que você tem ali no seu corpo. Então, por isso que hoje em dia eu falo, eu trabalho com a parte integrativa em conjunto com a ozonoterapia. Mas lógico que entendi. cada paciente é uma coisa. Tem que ver se o paciente, qual a indicação, Isso. né? Para ferida, furúnculo, dermatite de pele, capilar, ele é perfeito, alopécia, calvície, queda de cabelo. Nossa, que interessante. E Sim. como que é a aplicação? É no couro cabeludo? Couro cabeludo. Ai, que legal. Agulhinha, né? Agulhinha própria de insulina. O pessoal acha que é super com dor, não, mas é isso que eu ia super dolor. dói. Super tranquilo, não tem nada assim. Esse daqui dói. Não, é super tranquilo. É tranquilo? É agulhinha de insulina, E né? é pra quê? Ele vai oxigenar a parte da olheira. Por exemplo, a olheira, você chega uma paciente lá com olheira. Olheira, que a gente tá falando, é olheira escura, é isso? Isso. É pra essa indicação. Isso. Não é pra tratar, por exemplo, flacidez também? Também, ele faz as duas coisas. Tá. Quando a paciente ela chega lá com olheira, só pra você ter ideia, a olheira é uma disfunção do organismo dentro. A olheira, Isso. não a flacidez, a olheira a escura. Isso. Ele já é uma disfunção do organismo dentro. Então, eu começo a trabalhar com essa paciente que tem olheira, primeiro pela forma integrativa. A gente vai fazer toda essa modulação, primeiro. E aí, depois a gente entra com o ozônio, para ele ajudar na oxigenação ali. Ele leva células boas, então ali ele vai entender que ele precisa funcionar, tá? E ele já trata a flacidez, porque ele já é aplicado na derme. Entendeu? Entendi. E ele vai ajustar. Então, aquela bolsa que fica, essa parte molinha que a gente vai envelhecendo, ele ajuda também. Que legal. E essa parte da orelha, como que é essa que você falou que é auricular? Auricular, Como que é ele é feito por um aparelho, que é aquele tetoscópio, que é de médico, sabe? Que escuta. Sei. Só que ele tem uma sonda e aí a gente aplica com o gás por ali. Então, você não sente dor, você não sente nada. É lógico que cada via é uma micrograma de ozônio que a gente trabalha. Entendi, sim. Tá? Igual, por então exemplo... é dentro do ouvido. Isso, Então, ele trabalha até a parte cerebral. A gente tem um caso, uma paciente aqui de Linz, inclusive. Ela tem Alzheimer e a gente conseguiu uma resposta do organismo, ela tá lembrando já das pessoas. Nossa, que tudo bacana. através do ozônio. Paciente acamado, né, com ferida, por São as lesão. escaras, Isso, por essa lesão que fica muito tempo deitado. Sim. A gente consegue trabalhar com ozônio, com o óleo ozonizado. Hoje em dia tem um óleo ozonizado, que você usa em fungo de unha, em ferida, em picada de inseto. Até em animalzinho, hoje em dia, a gente consegue fazer o trabalho com ozônio. E tem a parte legal também, que é a hemoterapia menor. O que é isso? A gente tira uma parte do sangue, coleta e faz com a mistura com o ozônio e aplica intramuscular. Aí ele entra um sangue limpo, um sangue oxigenado no seu organismo. Então ele acelera o metabolismo, é bom para emagrecimento. Quem faz o uso muito da hemoterapia menor são os atletas de alta performance. Você pode, né, o pessoal pode pesquisar aí na internet. Jogador de futebol,
atleta de corrida, porque ele te dá um gás, ele faz oxigenação para o músculo. Eles até brincam, porque o ozônio ele tem um efeito anabólico, mas ele não é anabólico, para a estrutura muscular, de disposição, enfim. E é o único que não é pego em doping. Então, os atletas fazem bastante uso de ozonoterapia hoje. Nossa, que interessante. Exatamente. Muito legal isso. Sim. E assim, ó, para dermatite de pele, psoríase, enfim, calvície. Teve uma paciente minha, que é bom a gente relatar, ela chegou na clínica com a alopécia androgênica. E normalmente o pessoal fala, não tem cura, não vai nascer cabelo, enfim. E a gente teve uma resposta, assim, muito satisfatória. A gente conseguiu cobrir, tá nascendo cabelo. Só que antes de tudo, da gente iniciar, eu fiz um processo com ela integrativo, porque ela tava com deficiência de várias vitaminas. Então o folículo do pelo não tinha força para nascer, né? E aí depois a gente entrou com a ozonoterapia. Então voltou a nascer cabelo. A autoestima da paciente é outra. Cabelo é uma coisa que mexe tanto com a autoestima da mulher. Exatamente. Ó, a ozonoterapia hoje em dia é usado até para pacientes oncológicos. Porque quem faz quimioterapia, enfim, tem muito colateral pós. Sim. E o ozônio ajuda o paciente a passar bem desse colateral, entendeu? Nossa, que interessante. Exatamente. Como? Porque então, a gente sabe, depende. Assim, tem vários efeitos colaterais, né? Isso. Da quimio. De vômito, de a pessoa ficar com fraqueza. Isso, exatamente. Como o ozônio, ele leva a oxigenação, ele faz esse transporte melhor, ele combate. Então a pessoa ela fica mais forte para resistir, né? Entendi. Porque aqui uma coisa que ela melhora, ela acaba piorando outras coisas. Só que aí acabando com a imunidade, na verdade. Mas né? isso assim, é indicação médica, ele vai ver, né, o caso da paciente. Certeza. Às vezes eles fazem até ozonoterapia no próprio hospital, porque tem como a gente fazer a hemoterapia maior, que ele deixa o sangue oxigenado ali com ozônio e a paciente vai fazendo uso. Então, assim, é bem legal mesmo. Eu sou suspeita a falar porque eu tenho, assim, diversos resultados e que o paciente fala, nossa, mas faz mais de 10 anos que eu venho tratando isso e eu nunca tive um resultado tão satisfatório, sabe? Então, assim, para mim é super gratificante mesmo. Eu falo que as pessoas tinham que conhecer. É que, assim, a gente, lógico, é igual medicamento. É pouco difundido, na verdade. Exatamente. É novo. A gente sabe que não é novo. Não. Mas é relativamente novo, porque as pessoas às vezes não tem tanta informação. Isso, inclusive aqui no Brasil, né? Demora né? muito para chegar. Inclusive na época do Covid, China, Cuba, Espanha, eles trataram os pacientes com ozonoterapia. Olha só. Entendeu? Porque ele é antiviral. Né? Não que ele vai matar o vírus do Covid, tá? Não é isso, gente. Mas ele vai te dar mais força no seu organismo para você não precisar ser internado, ser entubado, ser um monte de coisa. Então ele vai resgatando. E para não te deixar também com sequela que o Covid deixou aí em muita gente, né? Então no Brasil ainda é novo isso, o pessoal fica com dúvida. Eu falo que é igual medicamento. Tudo é na dose certa, pra patologia certa. Sim, é personalizado. De pirona. Se você tomar mais do que você precisa, sim, você vai ter uma resposta ruim para isso. Então, por isso que tem profissionais hoje muito especializados, e eu falo que hoje eu tenho a honra, né, de trabalhar com isso, e a gente tem de verdade, muitos resultados bons para a qualidade de vida. Não só para a estética, lógico, né, porque ele é usado para estética também, mas para a qualidade de vida, emagrecimento, obesidade, as patologias de doença crônica. Não que o ozônio vá curar, né, mas para você ter uma qualidade de vida melhor, você conseguir ter uma longevidade. Exatamente. E ele é usado como terapêutico, né, no caso de patologia que já é crônica, e ele é usado também para prevenção. Entendeu? Isso então, é o mais legal. É o mais importante. É isso mesmo. Dai. Gente, eu vou deixar o @ da Dai aqui. Quem quiser saber mais, quem quiser entrar em contato com ela, eu vou deixar o contato dela aqui.
Muito obrigada. Já fica o convite para você voltar outras vezes. A nossa casa está sempre aberta aqui para você. Obrigada por você ter vindo. Pessoal, eu volto semana que vem. Um beijo, até lá. Mais saúde. Oferecimento: Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região. Doutora Meline Toffoli, osteopata e reprogramadora mental para melhorar a sua saúde física, emocional e financeira. Para sua saúde e bem-estar, a Jovi Frios tem os melhores produtos para completar sua dieta com muito mais sabor. Jovi Frios, a sua melhor escolha.